ela foi condenada por algo que não fez, outra por algo que fez. E Jesus salvou as duas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à liturgia do dia. Hoje Susana chora inocente. Uma mulher é arrastada em pecado, ambas no chão, entre acusadores. E Deus, Ele vê o que os outros não veem. E Jesus, Ele não atira pedra, Ele salva. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: É sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos. Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar.
as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje, duas mulheres no chão, Susana
inocente, a outra, culpada. Ambas esperavam pedras. Susana foi salva pela verdade que Daniel trouxe, a outra pela graça que Jesus deu. Duas formas de salvação, justiça e misericórdia. Mas olhe para os acusadores, os anciãos de Susana, mentirosos, os fariseus de Jesus, autojustos. Ambos achavam que tinham direito de matar. Quantas vezes você já foi acusador? Já tirou pedra? Já condenou antes de ouvir? Ou já foi acusado injustamente, como Susana? Ou culpado, como a mulher do chão? Jesus não pergunta se você é inocente, pergunta onde estão seus acusadores. E quando não há ninguém, ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Oração do dia. Senhor, quando eu for acusador, cala minha boca. Quando eu for acusado, defende minha causa. Quando eu for culpado, escreve no chão. E quando não houver mais ninguém, lembra-te, tu também não condenas. Amém. Bênção final. Que a palavra de Deus continue iluminando o seu dia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Inscreva-se para rezar conosco. Escreva "Ninguém me condena" nos comentários e compartilhe com quem precisa de misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.